Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês aí do sexto ano? Vamos fazer a segunda parte agora então do vídeo do Egito e da Mesopotâmia, beleza? Estou aqui no positivo on. Percebam que observem sempre o mouse, tá? Percebam que eu abri algumas imagens aqui que eu vou estar usando também para explicar para vocês. Vamos voltar aqui para o positivo on e vamos para a nossa aula então. Vou abrir aqui o livro de história, abram o livro de vocês também, acompanhem o vídeo com o livro do lado, tá bom? Vamos colocar agora aqui na página 32. Vamos começar a falar da sociedade, política e da cultura dos povos do Crescente Fértil, dos egípcios e dos mesopotâmicos, tá bom? Vou botar em tela cheia. Muito bem. Primeiramente, então, nós vamos falar da sociedade que se estabeleceu no Egito e na Mesopotâmia. Pessoal, aqui no livro, vocês podem perceber que o livro ele separa o Egito Antigo e a Mesopotâmia em uma tabela, tá? Mas basicamente a gente pode considerar que essa estrutura da sociedade deles é mais ou menos igual nesses dois locais, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, tá? A gente costuma dizer, olhem ali o que eu selecionei, a gente costuma dizer que essas sociedades que formaram as primeiras civilizações lá na região do Crescente Fértil, de sociedades hierarquizadas. Vamos ver aqui no final da página o que é uma sociedade hierarquizada. Disse das sociedades em que alguns grupos são considerados superiores aos demais. Então, uma sociedade hierarquizada para a história é uma sociedade que tem grupos privilegiados, grupos menos privilegiados e lá embaixo a maioria da população, grupos que talvez não tenham nenhum privilégio, só tem que trabalhar a beça mesmo, ou talvez seja um escravo até. Então, vamos analisar aqui rapidinho para depois eu mostrar uma imagem para vocês. No Egito Antigo, nós temos no topo da sociedade o faraó e a sua família, observem o mouse, tá? Abaixo do faraó e da família do faraó ficavam os sacerdotes, que eram extremamente famosos e importantes em cada região do Egito. Eles comandavam templos religiosos para os vários deuses egípcios e por isso, né, por serem líderes religiosos, eles tinham muito respeito, muito status naquela sociedade, tá? Houve algumas épocas do Egito que esses sacerdotes até desafiaram o poder do faraó. Já teve algumas guerras internas no Egito entre faraó e sacerdotes, tá? Então os sacerdotes são muito respeitados também. Abaixo deles nós temos os funcionários do governo, os militares e os escribas, tá? Os militares porque eram importantes e respeitados, porque defendiam o Egito, tá? Os funcionários do governo ajudavam o faraó a governar, haviam funcionários que cobravam impostos, outros responsáveis pelas obras, por exemplo. Então haviam vários funcionários que ajudavam o faraó a governar e os sacerdotes. Um pouco parecido com o que a gente tem hoje em dia, né? Abaixo deles nós temos os camponeses, que era, claro, a maioria da população egípcia, os trabalhadores, eles trabalhavam na agricultura e na criação de animais, ali nas margens do rio Nilo, tá? E nas épocas em que acontecia a cheia do rio, quando o rio ficava muito cheio de água, eles trabalhavam em outras coisas, não na agricultura. Eles trabalhavam, por exemplo, na construção de grandes obras, como as pirâmides, por exemplo. Então eles trabalhavam aí basicamente o ano todo. E abaixo de todo mundo, quem não tinha direito nenhum, eram os escravizados. Esses escravizados poderiam ser pessoas com dívidas e que acabavam virando escravas de outras pessoas até pagarem a dívida, ou eram pessoas que foram capturadas em uma guerra pelos egípcios. Talvez o Egito atacou um outro povo lá no deserto e aí escravizou aquelas pessoas, tá? Ou também filhos de escravos, pessoas que nasciam na condição de escravidão e é importante dizer que tanto no Egito quanto na Mesopotâmia as sociedades elas respeitavam muito esse lance da pessoa ser como ela nasceu. Se ela nasceu filha de escravos, ela vai ser uma escrava. Se a pessoa é filha de um faraó, ela provavelmente vai ser um faraó no futuro. Se a pessoa era filha de funcionários do governo, ela também estudaria para ser funcionária do governo. Então perceba que isso é uma diferença bem grande da nossa sociedade hoje em dia. Hoje em dia, não necessariamente na condição que a gente nasceu, a gente tem que morrer. A gente pode mudar de classe durante a vida, a gente pode
seguir um futuro, um destino diferente dos nossos pais. Bom, e na Mesopotâmia, como que era a sociedade? Então, acima de todos estava o rei, tá, pessoal? Observem o mouse. O rei, a sua família, né? É importante dizer que tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, o faraó no Egito e os reis da Mesopotâmia, eles tinham um caráter divino, eles eram vistos como deuses praticamente. Então, eles eram extremamente respeitados pelas civilizações, tá? Abaixo do rei havia a nobreza, que quem eram os nobres, né, nas cidades mesopotâmicas? Os sacerdotes, os militares, os escribas, os comerciantes, tá? O escriba, o nome diz, ó, é aquele que trabalha escrevendo. A gente já vai analisar um texto ali abaixo que fala mais sobre a função do escriba naquela civilização. Comerciantes também, alguns comerciantes. Abaixo deles nós tínhamos os camponeses, assim como no Egito, tá? E também os escravizados, assim como no Egito. Então, percebam como a sociedade, tanto do Egito quanto da Mesopotâmia, elas são extremamente parecidas. Uma sociedade marcada pela desigualdade social, não é verdade? Ok. Eu quero mostrar uma imagem aqui para vocês agora. Deixa eu ver se é essa. Aqui são as pirâmides do Egito. Eu já falei para vocês, repito, elas eram as sepulturas dos faraós. Aqui também uma pintura, um hieróglifo que mostra a, a questão da vida após a morte dos egípcios. Eu já vou falar sobre isso, tá? Deixa eu achar aqui a pirâmide social. Vou pesquisar aqui rapidinho, tá? Pirâmide social do Egito. Muito bem. Vou abrir essa imagem, vou abrir ela aqui em nova guia, beleza? Então, ó, imaginem que essa sociedade é uma pirâmide. Nós temos o faraó acima de todos, né? Abaixo dele os governantes, os nobres, os sacerdotes, abaixo deles os soldados, abaixo deles os escribas, os comerciantes, os camponeses, artesãos, tá? E, por último, os escravos, beleza? Vamos voltar para o livro lá agora, para a gente continuar, porque o tempo voa. Então, o livro pede para a gente ler um fragmento de um documento do Egito Antigo chamado Sátira dos Ofícios, escrito aproximadamente 2.400 anos antes de Cristo, tá? Hoje se encontra no Museu Britânico em Londres. Leiam comigo. Se escriba, não terás canseira e ficarás preservado de outros tipos de trabalho. Não terás de transportar a enxada, a picareta, o cesto. Não terás que guiar o arado e serás poupado a todos os tipos de canseira. O escriba manda em todos. Quem trabalha escrevendo não paga imposto. Não é obrigado a pagar. Basicamente, então, traduzindo esse fragmento do Egito Antigo, a gente, analisando historicamente, a gente pode perceber que a profissão do escriba era extremamente privilegiada. Não era todo mundo que trabalhava nessa profissão e ele tinha que obedecer a poucas pessoas que estavam acima dele, como o faraó e os sacerdotes. Tá? O escriba ele era responsável, por exemplo, pelas anotações da produção agrícola, quanto que o povo produziu, os impostos. Então os escribas eles eram muito importantes, eram eles quem escreviam na escrita egípcia. Então vamos responder aqui rapidinho, podem parar o vídeo para vocês também responderem. Letra A. De acordo com o texto, qual era o melhor trabalho no Antigo Egito? O melhor trabalho era o dos escribas. B. Em que consistia esse trabalho? De acordo com o texto, consistia em escrever. Quem trabalha escrevendo. Letra C. Qual era a vantagem desse trabalho? O escriba não enfrentava os cansaços físicos dos camponeses, como transportar enxada, picareta, cesto, nem guiar o arado, e podia mandar em todos. Além disso, estava isento do pagamento de impostos. D. Qual seria o pior trabalho no Antigo Egito, de acordo com o texto? O pior trabalho seria o dos camponeses, né? E a gente pode incluir os escravos aqui também. Muito bem, vamos continuar? Ó, e qual era o papel da mulher na vida no Egito Antigo, tá? E na Mesopotâmia? No Egito, as mulheres elas tinham um papel social um pouco mais importante do que se comparadas às mulheres na Mesopotâmia. As mulheres na Mesopotâmia elas estavam diretamente submetidas ao marido, ao pai da família, ao próprio pai da mulher, né? As mulheres elas não tinham um papel de igualdade em relação aos homens. As mulheres eram consideradas inferiores aos homens e por isso tinham que viverem submissas a eles, tá? Inclusive eram eles que escolhiam o casamento, por exemplo. O casamento na Mesopotâmia servia mais como
a formação de alianças entre famílias. Já no Egito, as mulheres tinham um papel social um pouco maior, elas podiam até mesmo ter propriedades, elas podiam ter uma fazenda, elas podiam até mesmo virar faraó. Nós tivemos vários exemplos de mulheres faraós, como a Cleópatra, por exemplo, a Nefertiti, entre outras mulheres que foram faraós também. Então é um pouco diferente o papel da mulher em cada sociedade. Vejam que talvez as mulheres no Egito fossem mais respeitadas do que na Mesopotâmia. Tudo bem até aqui? Tudo bem. É importante citar para vocês também uma curiosidade. No Egito, por exemplo, como o faraó ele era visto pelo povo como um deus vivo, como a encarnação de um deus egípcio, o faraó ele era muito respeitado e o sangue do faraó também era muito respeitado. Para vocês terem uma ideia, era comum que os faraós se casassem com suas irmãs do mesmo sangue, para que um filho deles pudesse ter o mesmo sangue também, para manter aquele sangue real, aquele sangue divino. Tá? Outra curiosidade é que o relacionamento entre irmãos, por exemplo, filhos que esses irmãos possam ter, isso é muito perigoso geneticamente falando, das células que compõem nosso corpo, porque as crianças desse casamento podem nascer com problemas genéticos. Então, houveram vários casos, vários registros na história egípcia de faraós que morreram muito cedo, morreram com 10 anos, 5 anos, morreram crianças, ou nem chegaram a nascer porque nasciam com doenças, né, causadas aí por causa desse casamento entre irmãos, ok? Bom, sem perder mais tempo, pessoal, vamos falar agora de como era a política e como que era a economia no Egito e na Mesopotâmia. Política é o quê? É como era administrado o Egito e a Mesopotâmia, tá? Como era administrado como aqueles povos se administravam, como eles viviam, a que regras eles seguiam, como que eles se organizavam. E o que é economia? Economia é como eles sobreviviam, tá? Que tipo de trabalho eles faziam, além da agricultura, por exemplo, quais eram os produtos que eles produziam, da onde que vinha o dinheiro deles para eles sobreviverem, beleza? Bom, vamos lá então. Descendo aqui um pouquinho a página, fiquem atentos ao mouse, o que o professor selecionar, porque é uma parte um pouquinho mais teórica, tá bom? Gente, o que é a palavra Estado na história? Estado é quando a gente se refere ao governante ou ao conjunto de governantes que governam um determinado povo, uma determinada civilização, tá? Então, quando o professor dizer que eles formavam um Estado, é exatamente isso que eu acabei de falar. Que quer dizer que tinha uma administração, tinha um governo que cobrava impostos, que construía coisas, um pouco parecido com o que a gente tem hoje, tá bom? Bom, na Mesopotâmia, as cidades na Mesopotâmia, como eram vários povos, não um povo só, mas vários povos que viviam na Mesopotâmia, cada povo, cada cidade na Mesopotâmia, a gente chamava elas de cidades-estados. Ou seja, o que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma cidade como Araucária, por exemplo, porém ela tem um governo que governa a ela apenas. Esse governo controla apenas Araucária e os arredores de Araucária. É como se Curitiba também fosse uma cidade-estado. Curitiba tem um governo próprio. E Araucária e Curitiba não tem nada a ver uma com a outra, a gente não obedece a um único líder, por exemplo. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um mapa, olhem só. Esse mapa aqui, que mostra a Mesopotâmia. Vou dar um pouquinho de zoom aqui. Vocês vão perceber que haviam vários povos que viviam na Mesopotâmia. Aqui ao norte, os assírios, que eram ótimos guerreiros, eles que passaram a usar armas de bronze, por exemplo. Já no centro da Mesopotâmia, nós temos os babilônios, né? Uma cidade importante aqui é a Babilônia. Guardem essa cidade na memória de vocês. Foi lá que o Hammurabi, um rei da Mesopotâmia, criou o primeiro código de lei da história, o Código de Hammurabi. Olhem os rios, né? Rio Tigre e o Rio Eufrates. Mas lá no sul da Mesopotâmia nós temos o povo sumérios. Os sumérios, o primeiro povo a se fixar na região, tá? Foram eles, inclusive, que criaram o primeiro sistema de escritas da história, e também os caldeus. Nós temos várias cidades importantes: Ur, Uruk, Nippur, Babilônia, a cidade de Jerusalém. Percebam que ela também está no Crescente Fértil, mas ela está um pouquinho mais aqui para o oeste, próximo ao mar Mediterrâneo. Tá? Muito bem, vamos voltar lá para o livro do Positivo 1. Deixa eu ver quantos minutinhos que o vídeo já tem. Ele já tem 14 minutos, então vamos acelerar. Bom,
Então, lá na Mesopotâmia, ó, eram cidades-estados autônomas. Cada cidade tinha um próprio governo, cada cidade tinha um rei próprio, cada cidade tinha seu próprio sistema de leis, tinha seu próprio exército também. Era assim que acontecia, tá? Como se cada cidade fosse um país. Haviam vários povos que viviam na Mesopotâmia. Eu acabei de mostrar no mapa para vocês: os sumérios, os acádios, os assírios, os amoritas, os caldeus, tá? Todos eles, às vezes, guerreavam entre si. Alguns reis chegavam a conquistar várias cidades, mas por pouco tempo. E eles sempre guerreavam entre si, principalmente por causa das melhores terras, as terras mais férteis, onde fosse melhor para o povo sobreviver, tá? Já no Egito era um pouco diferente. No início da história do Egito, o Egito, olhem ali o mouse, ele era dividido em dois reinos. Havia o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito, tá? Porém, teve um faraó muito famoso, o primeiro faraó, chamado de primeiro faraó, chamado Narmer. Outros chamam ele de Menes. Olhem ali o mouse. Ele, por volta de 3000 a.C., ele era o governador do Alto Egito. Ele teria conquistado o Baixo Egito com uma guerra e ele unificou os dois reinos do Egito. Então, o Alto Egito e o Baixo Egito se unificaram e formaram um império egípcio só. Então, percebam a diferença. No Império Egípcio, comandado por o faraó, eram várias cidades e um governante só, um governante supremo que governava todo o Egito. Já lá em cima, na Mesopotâmia, era diferente. Cada cidadezinha tinha o próprio rei, não tinha um governante só, tipo o faraó, que mandava em tudo, tá? Essa é uma diferença entre Egito e Mesopotâmia. Muito bem. Ok, página 34 e página 35 nós temos esse gráfico, essa imagem ilustrada com legendas bem interessante, tá? Que mostra um pouquinho do cotidiano do Egito, um pouquinho da vida deles no Egito, né? Vocês podem ler isso daqui, ó. Os camponeses, os trabalhadores, aqui provavelmente fazendo um dique, né? Pesqueiros, exército, mais camponeses, tá? Aqui nós vemos uma pastora, né, criando animais, aqui mais construtores, talvez escravizados, puxando pedras, né, para a construção de um templo religioso aqui, provavelmente. E aqui os escribas, olhem os escribas, né? Como eu falei para vocês, eles escreviam tudo, eles eram muito importantes, ajudavam demais o faraó a administrar o Egito, tá? Na Mesopotâmia também era parecido. Muito bem? Interpretando documentos, pessoal. Questão número 1. Olhem só essa imagem aqui. É a paleta de Narmer. É uma fonte histórica lá do Egito Antigo, tá? De 3000 anos antes de Cristo. E ela está hoje no Museu de Ontário, em Toronto, no Canadá. Tá? Vamos ler aqui. Ó. Paleta é a denominação atribuída a uma placa cerimonial produzida para registrar um grande evento para o povo egípcio. A paleta de Narmer representa o unificador do Egito, Menes ou Narmer, em pé e derrotando o Alto Egito para tornar os dois territórios um único reino. Então olhem aqui o mouse, o Narmer, olhem como ele é representado como um grande ser, né, muito maior do que os outros ali, né, isso passava a ideia de que ele era muito poderoso. E ele unificando o Egito e formando um reino só. Qual dos personagens da imagem representa Menes? Esse aqui, né, pessoal? E por que você chegou a essa conclusão? Porque ele é representado em tamanho maior, né? Número 2. Após a unificação do Alto e do Baixo Egito, o poder dos faraós durou cerca de 3000 anos. Pesquise de que forma que a localização geográfica do Egito favoreceu a estabilidade dos governos dos faraós. Como que um governo durou 3000 anos, né? Muito tempo. Sem nunca ter sido conquistado, por exemplo. Até teve algumas vezes que o Egito entrou em algumas guerras e perdeu, mas por pouco tempo. Então, ó, o Egito Antigo, por que esses faraós governaram por tanto tempo? Porque o Egito Antigo ele era difícil para atacar, era muito difícil que outros povos atacassem o Egito. Por quê? Por causa do deserto da Líbia, pelo deserto do Saara, pelo Mar Vermelho e no norte o Mar Mediterrâneo. Tudo isso cercava o Egito e dificultava que qualquer outro povo atacasse eles. E isso explica por que o reino dos faraós, foram muitos faraós, 3000 anos, imagine, durasse tanto tempo, 3000 anos. Vamos falar da cultura deles agora? Como que era a cultura? O que é cultura, galera? Todas as características que formam um povo, as músicas deles, as danças deles, a comida que eles comem, as receitas que eles têm, a religião que eles professam, a maneira deles se vestirem, a maneira deles construírem as coisas, tudo isso é a cultura de um povo, é o que forma a identidade de um povo, tá? Bom, vamos falar primeiro da religião. Na Mesopotâmia, primeiramente, ó, então na Mesopotâmia, o rei, lá eles
no idioma deles, eles chamavam o rei de Patesi, tá? O rei, ele era o chefe político, ou seja, ele comandava a administração da cidade-estado, e ele também era, além de um chefe político, ele também era um chefe religioso. Então, ao mesmo tempo que ele era tipo governante que mandava nas leis, mandava em todo mundo, mandava no exército, ele também era o chefe religioso, ele era visto pelas pessoas como um cara escolhido pelos deuses para governar, tá? Os mesopotâmicos, isso aqui é muito importante, gente. Eles eram politeístas. O que significa politeístas? É uma palavra grega, politeísta, que significa mais ou menos assim: a crença em vários deuses. É um pouco diferente das religiões de hoje em dia. Se a gente for falar do cristianismo, por exemplo, o cristianismo acredita em um único Deus só. Tá? Mas no passado nós tivemos várias outras religiões com características bem interessantes. As religiões politeístas, eles acreditavam, então, grifem aí, em vários deuses. Tá? E claro, a religião, assim como até hoje, a religião tinha um papel central na vida das pessoas. Né? Todo mundo vivia em prol da religião, seguia as normas da religião, as regras da religião. Então, estudando a religião dá para a gente entender muito de como que era aquela sociedade, como que era a cultura deles. Tá? Olha só, os mesopotâmicos atribuíam todos os acontecimentos, os bons e também os acontecimentos ruins, à vontade dos deuses. Então, tipo, os deuses mesopotâmicos não eram necessariamente todos bondosos. Também os deuses podiam não ser bondosos às vezes. Tá? Tinham vários deuses, olha que legal. Tinha o deus do fogo, tinha o deus da escuridão, tinha o deus dos rios, tinha o deus do sol, que é o Shamash, o deus da lua, Sin, o deus das chuvas, Enlil, a deusa da fertilidade e da guerra, a Ishtar, e assim por diante. Tá? Então, tudo que acontecia, fenômenos naturais, fomes prolongadas, tudo que acontecia, assassinatos, a troca de um rei, tudo que acontecia era interpretado por eles como vontade dos deuses, como se os deuses estivessem interferindo na vida deles. Tá? E os egípcios? Os egípcios, olhem o mouse, eles também eram politeístas, tá? Eles também acreditavam em muitos deuses. Isso é bem interessante também, tá? O faraó, inclusive, era considerado um deus vivo. Imagine que louco. Ele era considerado um deus vivo, encarnação do deus Horus, que talvez fosse o mais importante dos deuses egípcios, o deus Horus, o deus do sol, tá? É muito interessante a gente ver vários povos da antiguidade adorando o sol, a lua, os astros, né? Porque o sol, na visão deles, dava vida, né? Fazia com que a agricultura funcionasse, por exemplo. Tá? Então, o faraó ele era muito importante no Egito. O relacionamento entre o faraó e as pessoas era bem interessante. Quando alguma coisa muito ruim acontecia no Egito, tipo uma seca, não chovia por 3 anos, por exemplo, e a produção agrícola estava comprometida, imagine, isso poderia fazer o povo questionar o faraó, falar, você é um deus, por que você está fazendo isso com a gente? Tá? E aqui nós vemos um outro deus egípcio, o Anubis. Esse aqui é um dos mais famosos, tá? Olhem só, ele não tinha exatamente a forma de um ser humano, ele tinha pernas de humanos, mas olhem a cabeça dele, ele tinha a cabeça de cachorro, tá? Eu vou deixar aqui também para vocês lerem e responderem, podem apertar o pause. E vamos falar um pouquinho agora sobre como que era o relacionamento, como que eles viam a vida após a morte, como eles lidavam com a morte, tá? Como que era a religião deles nisso. Olhem que legal. Os egípcios, por exemplo, eles acreditavam que depois que a pessoa morria, aliás, havia dois mundos. O mundo dos vivos, onde todo mundo passava a sua vida, e também o mundo dos mortos. E havia uma cerimônia de passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, lá na religião egípcia. Isso é bem interessante, isso é mostrado aqui, ó, nesse papiro, tá? Do julgamento de Osíris. Ok? Como que era isso? Para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa morria, olhem aqui o livro, ó, quando uma pessoa morria, toda pessoa deveria passar pelo tribunal de Osíris. Como que isso acontecia? Olhem essa balança aqui, ó. Essa balança, o deus Anubis aqui, a balança. De um lado nós temos um coração da pessoa que morreu. Claro que isso é apenas é como eles acreditavam que ia ser, pessoal. Tipo, ninguém tinha prova nenhuma de que isso acontecia depois que a pessoa morria, porque a pessoa estava morta. Como é que ela ia voltar para a vida para dizer o que aconteceu, né? Se era verdade isso ou não. Mas enfim, eles colocavam o coração da pessoa numa ponta da balança e na visão deles, na outra ponta da balança, teria uma pena da deusa Maat, essa deusa, que era a deusa da verdade. E a pena, ela era uma pena mágica. Se o coração da pessoa fosse mais pesado do que a pena, quer dizer que a pessoa tinha um coração pesado, ela foi uma pessoa ruim durante a vida, então ela não merecia viver para sempre. E aí o coração era devorado por esse deus aqui, ó, com cabeça de jacaré, tá?
Já se a pena fosse mais pesada que o coração da pessoa, se o coração fosse levinho, quer dizer que a pessoa tinha uma alma boa, um coração bom, e aí é por isso ela merecia viver no mundo dos mortos. E na religião deles, eles acreditavam que se a pessoa tivesse um bom coração, coração leve, a pessoa poderia, a alma da pessoa poderia voltar para o corpo que era mumificado, por isso que eles mumificavam o corpo, enfaixavam, tentavam conservar o corpo para dar tempo da alma ir lá no tribunal e voltar para o corpo. Isso é a religião deles. E se a pessoa tivesse um coração leve, ela poderia é, voltar para o corpo dela e viver para sempre no mundo dos mortos, tá? Onde um local que teria muitos prazeres, por exemplo, tá? E eles se preocupavam, então, eles se preocupavam muito com o sepultamento deles, com o enterro deles. Por isso que os faraós, por exemplo, construíam aqui as pirâmides, olha só. As pirâmides, incrivelmente, os faraós eram enterrados embaixo das pirâmides, não dentro delas, embaixo. E a pirâmide é como se fosse uma sepultura, uma coisa que para demonstrar o quanto que aquele faraó era importante. É óbvio que os faraós eles gastavam muito dinheiro com isso, né? Bom, vamos acelerar aqui, galera. E na Mesopotâmia, como que era a relação deles com o sepultamento? Tá? Na Mesopotâmia, os mortos tinham seus restos mortais colocados em vasos de cerâmica e enterrados em cemitérios fora das cidades. Então era um pouco diferente o lance do enterro dos mesopotâmicos. Né? Eles não acreditavam muito na vida após a morte, os mesopotâmicos, tá? Não tinham muito a crença que depois de morrer a pessoa ia continuar vivendo em um mundo dos mortos. Por isso eles valorizavam muito a vida, tá? Virando a página, outras histórias, o reino de Cush. Outras histórias, pessoal, mostram outro reino perto do Egito, chamado Reino de Cush. Esse reino acabou sendo dominado pelos egípcios, tá? E eles, olhem só, eles também faziam pirâmides. Será que não foi daqui que os egípcios tiraram a ideia de fazer pirâmides? Esse reino é mais antigo que os egípcios, inclusive. Podem dar uma lida aqui que é bem interessante. E por último, para finalizar, o Código de Hammurabi, o código de leis mais antigo da história. Foi escrito por volta de 1700 anos antes de Cristo, observem o mouse, tá? Por um rei da Babilônia, daquela cidade de Babilônia, lá no mapa, chamado Hammurabi. Gente, esse código de leis é muito louco, é muito diferente das nossas leis de hoje, embora tenha algumas leis parecidas até hoje, tá? Mas a gente resume esse código de leis a, abre aspas, dente por dente, olho por olho, fecha aspas. O que significa isso? Muitas das leis desse código se baseavam na vingança pessoal. Então, tipo, se um vizinho seu te deu uma facada e cortou teu dedo fora, as leis determinavam que a punição do seu vizinho seria você pegar uma faca e cortar o dedo dele também. Imagine que louco. Tipo, se uma pessoa arrancar seu olho, você também arranca o olho da pessoa. As leis determinavam isso. Isso é muito insano, né? Vamos ler alguns parágrafos dessa lei? Letra A. Está escrito lá no Código de Hammurabi. A gente traduziu e está aqui para a gente poder estudar. Ó. Letra A. Se alguém fizer uma acusação a outro e o acusado for ao rio e pular neste rio e ele afundar, seu acusador deverá tomar a posse da casa do culpado e se ele escapar sem ferimentos, o acusado não será culpado. E então aquele que fez a acusação deverá ser condenado à morte, enquanto que aquele que pulou no rio deve tomar a posse da casa a quem pertencia seu acusador. Que louco, né? Então eles acreditavam que as pessoas culpadas afundariam no rio e morreriam. E se a pessoa não fosse culpada, ela sairia viva do rio e o outro seria condenado à morte, quem estava acusando, né? Olha que loucura. Então você não podia acusar ninguém, sei lá, por apenas por acusar. Letra B. Se alguém trouxer uma acusação de um crime frente aos anciãos, e este alguém não trouxer provas, se for pena capital, este alguém deverá ser condenado à morte. Então, tipo, cara, se você for se você for, digamos, processar alguém, querer acusar alguém de alguma coisa, você tem que ter provas. Olha que interessante, isso também é usado até hoje. Você não pode acusar ninguém sem provas, não é verdade? Letra C. Se alguém roubar o gado ou as ovelhas, ou uma cabra, ou asno, ou porco, e este animal pertencer a um deus ou a corte é os reis e a família do rei, o ladrão deverá pagar 30 vezes o valor do furto. Se tais bens pertencerem a um homem libertado, que serve ao rei, este alguém deverá pagar 10 vezes o valor do furto. E se o ladrão não tiver como pagar o seu furto, então ele deverá ser condenado à morte. Olha que louco. Se o cara roubasse uma ovelha do rei, ele tinha que pagar muito mais do que se ele roubasse a ovelha de uma pessoa normal. Então, olha que desigualdade. As leis privilegiavam os mais poderosos. Podem responder aqui, leiam as alternativas, tá? E a escrita, pessoal, foi também no Egito e na Mesopotâmia que surgiram os primeiros sistemas de escrita da história, por volta de 4000 a.C. Eles escreviam em placas, os mesopotâmicos, os sumérios, eles escreviam em placas de argila como essa, e olhem como era interessante o alfabeto deles, tá? Eles escreviam de tudo aqui, até
relações comerciais. E já os egípcios escreviam em papiro, que era uma espécie de um papel feito de uma planta lá que tinha no Rio Nilo, chamada papiro também. E eles escreviam também com esses sinais. Nunca se esqueçam que esses primeiros alfabetos que foram evoluindo e se tornaram o nosso hoje, por exemplo, o português. Tá? Podem fazer o Hora do Estudo. Finalizamos aqui então, finalizamos o nosso estudo sobre Egito e Mesopotâmia. Agora o que eu quero que vocês façam? Vocês irão aqui no menu Avaliações e vocês vão fazer os exercícios que estão aqui para vocês, ó, sobre Egito e Mesopotâmia. São duas questões, podem fazer. E também respondam o Hora do Estudo no livro. Beleza, galera? Bye, bye.